Olá, amigos da TV Cidade, mais um programa com o nosso convidado de sempre, um homem que atualiza as conversas do país, sabe muito da lida, nosso amigo Cineiro Gomes da Silva. Obrigado, Cineiro, mais uma vez, nossas câmeras. Obrigado pelo convite, já estava com saudade de voltar aqui. Bom. De novo modificado o estúdio, está muito bonito, parabéns. Mas hoje é um dia um pouco triste para mim. É, Cineiro, por quê? Eu fui surpreendido ontem no final da tarde com a notícia de esse tipo de irmão que tu ganha pela vida, que nós ficamos 4 anos convivendo no Murialdo, em Anahec, né? No regime de internato, coisa que hoje... Colega de estudo? Sim, colega de curso esses 4 anos que formava professores rurais ou capatazes de fazenda, correspondia ao 1º grau, mas o cara já saía profissionalizado, né? Professor, inclusive tive 2 colegas que arriscaram nessa lida de ser professor. Eu tinha na minha cabeça que era um. Aí o que foi comigo hoje, não, eu também experimentei em Lagoa Vermelha. Então, assim, ele fez uma experiência, eu fiquei 1 ano, e o outro se aposentou como professor rural. E esse rapaz, com um mês e 15 dias mais velho que eu, porque a gente era mais ou menos da mesma faixa. Hoje estariam todos com 71 a 75, hoje. Na época era dos 14, eu só que entrei com 13, dos 14 aos 18, que saí de lá já para dar aula, né? E esse rapaz ontem baixou o hospital, morava em Canoas, uma figura fantástica, um conciliador nato. Qualquer desentendimento, assim, ele chegava, não, a coisa não é assim, pá. Ele resolvia, hoje, ele é lá do Arco Verde, depois de Carlos Barbosa, que hoje é município, né? E é uma pessoa fantástica, e baixou o hospital ontem. Primeiro sentia dor na perna, depois os médicos disseram que era um problema no pulmão, né? E quando baixou as 2, 5 foi entubado e a 6 estava morto. Nossa. Quer dizer, coisa assim, pegou todo mundo de surpresa. É o nome dele? O Norman Mocelin, Norman da família Mocelin de Arco Verde. Então, deixa a gente, vamos dizer assim, a gente se encontrou a última vez, agora em maio do ano passado, em Arroio do Sal, que a gente faz esses encontros anuais. E desse encontro até hoje, já perdemos o 2º colega que a gente pega. Infelizmente, é a lei da natureza, né? A gente vai chegando num ponto que a gente vê muitos amigos indo, né? Eu sou bem claro nesse ponto aí, bem tranquilo também. A gente fica triste, claro, uma pessoa fantástica, saudade, que poderia ficar mais 10 anos aí. A gente agora, daqui a um mês, vamos nos encontrar novamente. Então, mas eu sempre digo isso. Primeiro, pela ordem natural, vai nossos pais, né? Pais, tios, tá? Daqui a pouco, num certo momento da vida, os avós, né? Depois os pais, tios. E agora chegou a nossa vez. Então estamos aí, quem passou dos 70 está na fila. Não sabemos o próximo dia. Só não sabemos o dia. E que bom que é assim que a gente não também saiba. Tem isso, né? E tu vê esse caso aí, né? É uma morte, vamos dizer, boa, né? Uma passagem que... Foi o que a esposa falou. Não sabe do que foi, né? Exatamente, ele não sofreu praticamente. Então, vinha com algumas coisinhas, mas isso é normal pela idade. Qualquer um também. Qualquer um de nós. E aí, de repente, foi lá e não ficou lá no hospital 1 mês, 2, 1 ano. Não, esse sofrimento que é ruim, né? Isso ninguém quer, sofre todo mundo. Né? Então agora nós estamos aí. O compromisso meu e desse rapaz que foi comigo, também com certeza. Somos gurizada. A gente teme não envelhecer. E ele dizendo, nossa, não te esquece que nós temos um compromisso. É o Osmar Benedito Bolsonello, que é quase Bolsonaro, Bolsonello. Quase gringo. E ele disse, ele lá da Lagoa Vermelha, ele disse, nós temos um compromisso com a nossa turma de que o último, quando faltar só um, que pela lógica seria eu ou você, ele disse, os mais novos. Nós temos que entregar esse livro lá no Murialdo. Olha só. É um livro de atas. Todo mundo assina. Cada encontro. Uma boa história. Começamos em 2008. Não, em 88. 88 começamos a nos reunir novamente. Porque foi de 66 a 69, né? 35 anos já. Então, de 68, em 88 a gente começou a se encontrar e todos os anos a gente faz. Só não fizemos na pandemia. Olha então, assina a ata e tal. E esse livro vai para o próximo organizador do encontro. Então agora o compromisso é nosso, já somos só, da turma que terminou, somos só em 12. Olha só.
Então vamos tomara que seja daqui 10, 15 anos. O que nos resta é aproveitar o dia, né? Porque a morte é certa. Né? Essa é certa. Não, mas assim, de uma forma geral, esse pessoal que teve essa formação no Colégio Murialdo teve uma origem muito parecida, de muito sacrifício. Sim, sim. Eu fiz questão que ele... Tem muita coisa que a gente não ficou sabendo, cada um foi para um lado. E nesses encontros, é mais para lembrar do que aconteceu, do que cada um contar a sua vida. Não tem tempo para isso. Não dá. E ele foi e voltou me contando. Engenheiro de formação, trabalhou em São Paulo, morou no México, morou nos Estados Unidos. Olha só. Como engenheiro daquela que era a Robert Shaw, depois virou não lembro agora o nome. Também não. É uma empresa americana e fecharam no Brasil devido aos produtos chineses que vieram para cá. Era parte eletrônica e tal. Então ele contou toda a história da formação, os sacrifícios que ele passou. Então todos tivemos uma origem e cada um seguiu para um lado diferente daquele primeiro propósito. Aquilo lá foi uma abertura de portas. Que teve um fundamento, uma base boa. Tivemos uma formação muito boa em questão de moral, de ética, religiosa. O que tinha antigamente, né? É o que tinha. E temos aqui o Cladir Buono, que é presidente do sindicato do... Hoje Sindilores. Sindilores, não é sindicato, Sindilores hoje. E ele já é a terceira vez, eu acho que ele é presidente. E é um cara, como foi entrevistado aqui. Tu trouxe ele uma vez? Eu trouxe ele aqui uma vez. É um cara assim com uma retidão. Sim, todos. Um homem muito... O Poça, que estava na Cooperativa São João, ficou lá há quase 30 anos. Também um cara muito... Formação antiga do bigode, né? Isso já vem das famílias do interior também. Né? Não, nada contra as famílias da cidade, mas aquele mundo lá fora, é o jeito mais a própria raiz. Natureza te ensina. A própria natureza está aí, né? Olha as pirâmides aí, o ensinamento que os caras deixaram há tantos mil anos atrás, né? Saber que naquela posição o sol, é uma história muito bonita. Então, quando a gente olha para o Brasil como um todo e olha para dentro da gente mesmo, para aqueles que nos cercam, porque a gente tem por hábito se aproximar de pessoas que têm uma índole parecida com a da gente, né? Não tem como a gente conviver com quem pensa muito diferente no aspecto de seriedade. Podemos até conviver enquanto não os conhecemos. Não os conhecemos. Então, assim, quando tu olha para isso e vê tanta coisa acontecendo no nosso país, a gente fica muito triste. Essa é a verdade. Eu fico triste vendo isso. Eu não vou ficar feliz de ver o Bolsonaro preso porque vendeu joias. Eu não vou ficar feliz. Se fez errado, se é um erro, pague-se pelo erro. Claro. Eu não tenho bandido preferido. Para mim, ladrão é ladrão, bandido é bandido e estamos conversados. Claro. Tem lei para tudo. Isso aí. Então, se fez, pague pelo feito, de acordo com as leis brasileiras, que já existem. Agora, o que eu gostaria de ver, então, é... Porque eu ouvi um ex-presidente dizer... e é atual presidente também, que ele ganhou muitas tralhas, que ele não sabe nada o que vai fazer com aquilo. 11 caminhões. 11 caminhões da Graneiro, se até a transportadora, estão depositados na Graneiro, 11 veículos carregados, né, baú, e um com bebidas. E parte dessas coisas foram parar no sítio que não é meu. O sítio não é meu, é de um amigo, mas estão lá porque, segundo um áudio que eu escutei da Nora, esse velho trouxe para cá, só num roupeiro lá tem uns 10 roupões. É uma acumuladora, ela é uma acumuladora, a dona Marisa era viva, né? E a Nora discursou, dizendo por namorado, que era um caso à parte do casamento dela, né? Então, dizendo que é um dos sócios na casa lá, no sítio, que é 2 laranjas, né? É o Suassuna e esse Bitar conversando com ela. Então, eu mais ou menos fiz uma fotografia do que é o sítio, dito por ela em conversa com ele, com o Bitar, que no papel é deles o sítio, é dos amigos. Então, a gente fica... porque ele disse que depois de Floriano Peixoto, não teve nenhum presidente que ganhou tanta coisa, tanto presente, e que viajou por todo este mundo, que visitou tantos países. Que bom que fez visitou, levou o Brasil para o mundo e trouxe presentes. Mas se não é para ser apropriado desses presentes, deixa lá onde está. 400 e tantos desses presentes sumiram.
criaram asa, criaram perna, o TCU, não sou eu que estou falando, é o TCU que disse isso, que sumiram. Inclusive agora, a questão de dias, ele, numa conversa, numa entrevista, ele disse, esse relógio que eu uso, um relógio fino, ficou 25 anos que eu não sabia, estava agora cheio de uma gaveta. Eu ganhei do Chirac, aquele presidente francês. Sim. Então, ele disse, eu ganhei dele, e Jacques Chirac. Eu acho que não é Chirac, uma coisa assim, não sei francês. Presidente francês. Presidente francês. E aí ele fez a conta errada, porque ele ganhou em 2005, 25 anos, seria só para 2030. E ele disse que está usando agora, mostrou o relógio e tal. Então, se é um presente que ele ganhou e está usando hoje, também é indevidamente. Então ele está se acusando dessas coisas que, por outro lado, estão querendo prender o presidente. Se tiver que prender o Bolsonaro, que prendam. Tem lei para isso, é apropriação indébita, é roubo, e daí? Agora, que não seja 2 pesos e 2 medidas. Mas infelizmente estão levando para esse lado, né? E as CPIs, o que tu acha do MST e do 8 de janeiro? Será que vai dar alguma coisa ou está dominado? É uma guerra de bugio. Tanto uma como a outra. Mas o que me chama a atenção no MST é que eles não estão sendo não escolhem tão bem as fazendas para ser invadida e andar invadindo fazenda de um amigo. E agora... Amigo deles, né? Deles, no caso. Então, tem alguma coisa aí, tem algum ruído. Existe uma esperança para todo brasileiro, é que esse pessoal que acreditou tanto no 3º mandato, porque uma coisa é certa, do jeito que vinha a coisa, estava muito bom para quem não gosta de trabalhar, para quem gosta de chorna, para quem gosta de festa com menos esforço. Então ficou muito bom. Nos 4 anos do Bolsonaro, quantas invasões teve? Nenhuma. 6, se não me engano 6. Zero, nenhuma em comparação ao que era antes. Agora, a coisa se folgou. O seu José Rainha, o Sted, não o José Rainha, o Sted é convidado para acompanhar a comitiva presidencial. Aquela enorme comitiva para a China. Gastaram milhões já. Ele estava junto, é convidado, é amigo pessoal do homem. Então, ele vai para uma CPI, os caras apertam o pescoço dele. E ele nega algumas coisas, mas são provadas de outra forma. Nega outras coisas, são provadas de outra forma. Então eles ficam sem saída. Não tem CNPJ. Foi descoberto um CNPJ do MST. Então, entre o MST e a ZONG, são 2 CPIs diferentes, mas que elas se chocam no objetivo, porque o país, através do MST e através da ZONG, está sendo passado, de alguma forma, ao mundo por baixo dos panos. Claro, para sustentar isso aí, né? Para algumas pessoas, e são destinados, e agora que vem o mais importante, muito dinheiro, através de outras organizações, para que se passe para o MST. Isso vai ser provado agora. Então, esse dinheiro público, que poderia ser usado na saúde, na educação, onde foi cortado verbas agora, para a saúde, para a educação, podia ser usado para isso. Tem tantas coisas. Vou um exemplo bem claro. Se existe mais de 1.400.000 itens presidenciais, que foi feito levantamento pelo Tribunal de Contas da União, e tem onde estão esses itens. Então, ou estão na Graneiro, que foi o pessoal, quando o Lula saiu do Palácio, levaram, ou estão lá, mas isso está catalogado. Sim. Cada presente que entra no país é catalogado. Não desaparece? Não desaparece, não pode desaparecer. Então, peguem isso e transformem em dinheiro. Pô, tem tanta coisa legal lá, tem joias... Imagina um leilão, né? Imagina tu fazer um leilão dessas joias, dessas... tem de tudo. Sim. Tem coisas, tem bonés, tem não sei o quê. Essas quinquilharias, faz uma doação. Claro. Né? Vai lá na Carcolândia e distribui. Agora, essas coisas de valor, transforma isso em dinheiro. Vai ficar... Vamos ter que alugar um estádio de futebol para guardar essas coisas. Claro que são coisas... A nível de país tem espada de ouro, tem não sei mais o que. Bota no museu, né? O que cabe no museu, o mínimo possível, e o restante transforma em dinheiro. Aliás, nós temos que lembrar que as contas públicas foram para o espaço de vez. De um superávit para um déficit. Para um déficit de 140, 150 milhões. Vamos arredondar para 200 milhões aí, né? Até o final do ano vai. Então a gente fica preocupado por o que vai acontecer com essas contas. Será que o governo, para o próximo ano, consegue trabalhar
com uma dívida desse tamanho. Inflação, certo? Aí alguém me fala em baixar juro. Sim, mas os capitais que estão saindo do país, mesmo com o juro nas alturas, aí você faz uma conta, quem está nos assistindo, pergunta se ele empresta dinheiro para alguém que tem dúvida. Tu vai emprestar dinheiro para ter certeza que vai retornar. Agora, qual é a certeza que um investidor, não precisa ser americano, qualquer país do mundo, vem para o Brasil investir num país onde o ministro da Economia é o Haddad e onde o presidente da República é o Lula? Querem mais? O economista Haddad estudou 1 mês de economia para passar num concurso. Então assim, gente, vamos ser honestos. E ainda tem o outro lá, o Mercadante, que é do BNDES. BNDES. Então, se a gente olhar, como é que alguém, investidor, não importa se é brasileiro ou não, vai confiar numa equipe assim? Aí tem o resultado da fuga de capitais, né? 7 bi só agora, hein? 7 bi, 380 milhões, só agora no mês de agosto. E a Bolsa caindo em 11 pregões seguidos. 13 já tem? 13. Agora deu uma recuperadinha de 0 alguma coisa, mas... Não, o que importa para nós, cidadão? Importa que os preços vão aumentar, vai diminuir a oferta, um monte de coisa. Né? Então, a gente fica assim... Eu não sou economista, mas eu pratiquei economia durante 30, 40 anos. Sim. Então, na real, né? Na real, no dói aqui, dói ali. Agora, eu vejo, com tudo isso que vem acontecendo, a facilidade com que vai 47,2 milhões para o padrinho político do ministro da Agricultura, para as cidades dos padrinhos políticos, que é o Blairo Maggi e o Eraí Maggi, que são primos e os maiores plantadores de soja do mundo. Foi destinado agora 47,2 milhões para aqueles municípios, que é Canarana. E tu reparou nisso, né, que eles investem só em altos... Eles não fazem o pequeno e médio, né? Eles vão só nos grandão, né? JBS, Odebrecht, essas coisas tudo. A JBS viajou junto também. Claro. Né? Então, se a gente olha assim, onde isso tudo vai parar? Onde tudo isso vai dar? Beneficiar o cidadão comum, não, né? Por isso que há uma perspectiva de que eles comecem a brigar entre eles. Porque quem seguiu a risca, a cartilha, quem lutou para que o homem voltasse ao poder, não vai receber o que foi prometido. Mais uma vez, ele não vai receber. Tem como atender tudo, né? Não tem como. Então, isso, eu sempre me lembro da história da Inglaterra, né? A Inglaterra teve a Margaret Thatcher, que era dama de ferro, que fez um governo de austeridade, botou o país na linha, fez tudo o que podia para manter o país como se fosse hoje nós aqui, com as contas em dia, com o superávit primário, aquela coisa toda. O juro podia ser mais baixo, porque tu não precisa de pires na mão pedindo dinheiro emprestado, você tem caixa. Foi o que a Margaret Thatcher fez. Aí entrou o Tony Blair, um socialista, e ela disse: não esqueçam que o socialismo é muito bom até que tenha o dinheiro dos outros para ser dividido. Nós não temos que dividir o que existe, temos que produzir novas riquezas. Como é que se produz novas riquezas? Todo mundo trabalhando. Claro, não tem outra saída. Agora, aqui se beneficia, vamos dizer assim, engrandecido o cara que não quer trabalhar. Olha o número de sindicatos que o Brasil tem e os outros países, né? Começa por aí. Olha o número de vadio que fica dentro de um sindicato. A vida toda, né? E o cara lá na ponta... Faça um plebiscito, já que falam tanto em democracia, mesmo que ela seja relativa, mas se fala tanto em democracia, seja democrata uma vez. Exijam, o Partido dos Trabalhadores exija um referendo para saber se o funcionário público e privado aceitam o sindicalismo, aceitam descontar do seu salário, que agora vai ser triplicado, que era uma vez. Ao invés de ser um dia de trabalho, vai ser 3. A nova tentativa. Tudo para beneficiar os amigos, né? Não, deixa espontâneo. Eu quero ser sindicalizado, eu vou lá, me associo, assino e autorizo descontar folha, ou então eu emitir boleto, eu vou lá pagar. Agora, do jeito que está hoje, é obrigatório. E vai voltar a ser obrigatório. Então, que liberdade é essa? Não existe. Então, não existe a liberdade para você decidir aquilo que é bom para você ou não. É bom ser sindicalista? Vá lá e coloque teu nome e autorize. E vá buscar autorização. Não tem problema nenhum.
Agora, onde está a liberdade? Não tem. Eles estão cortando tudo rumo ao capitalismo, né? Ao socialismo. Socialismo. Com relação à Argentina, o que está achando do novo provável candidato? Não é meio maluco o cara também? Eu acho que para ser meio maluco falta pouco. Mas a verdade é que está acontecendo na Argentina, o que a Venezuela já está um pouco mais no fundo do poço. A Argentina está indo a galope para o fundo do poço. E tem, vamos dizer assim, relatos de caminhoneiros que é impressionante. E eu vi um vídeo, eu não sei se tu assistiu um vídeo, que capotou uma carreta de carne. Não cheguei. E abriu a lateral da carreta e eles vieram assim, parecia um enxame de abelha. E arrastavam pedaços de carne pelo chão, assim, e levavam embora. Impressionante. Isso aí eu não vi na mídia, não vi em lugar nenhum. Eu recebi de um caminhoneiro. Mas tá nas redes sociais. O absurdo que supermercado sendo saqueado. Então, a Argentina está no mesmo caminho hoje. Sim. Então, se o argentino... E o argentino é um povo muito inteligente. Eu olho... Eles têm mais estudo que nós, né? Com certeza. E o Uruguai também. Então, o argentino, e ele é muito orgulhoso. Então, se hoje a Argentina está indo para esse caminho, eu acho que ainda eles vão acordar e vão se salvar. Agora, vamos pegar um doido. Então, esse é o detalhe. A gente escapa do diabo e pega o demônio. Né? Esse é o detalhe. Porque se nós tivesse pego no Brasil, em lugar do Bolsonaro, mas foi o único capaz, Sim. E naquele momento era o único, de interromper isso. Agora, eu pegasse alguém, eu sempre falo isso, para te ver que eu não tenho lado, eu tenho uma linha de pensamento. Se tivesse colocado o Alckmin, e com um pouquinho mais de equilíbrio de auxílios, porque na eleição desse ano, do ano passado no caso, eles disseram, mas o Lula vai ter dificuldade, o Congresso vai ser maioria na Câmara e no Senado, e está todo reformado. Não vai ter problema. Não vai ter problema, basta abrir o cofre. Lógico. Abriu o cofre, as emendas parlamentares vieram a rodo, nunca antes na história desse país se distribuiu tanta emenda parlamentar, tantos valores, levou o Centrão e mais todos os outros puxadinhos que vão, e hoje muita gente que era da base do Bolsonaro está do outro lado. Por quê? Porque ganharam dinheiro, ganharam emenda, ganharam tudo. Então, essa CPI, por que não anda? Porque muita gente que era da base do Bolsonaro, ou era, por outro lado, oposição a este governo, foram trocados pelos seus partidos para botar alguém alinhado. Claro. Então, o que vai acontecer? Vai ser uma CPI mais chapa branca do que nunca. Porque esse pessoal está indo e vai votar a favor. Bom, quem não queria, quem não colocou assinatura para que saísse a CPI do 8 de janeiro, é a presidente da CPI. Não botou assinatura, não queria, não queria. E agora é presidente. Quer dizer, eu sou presidente de uma coisa que eu não queria. Está dando isso aí, né? Então, assim, ela não vem para as reuniões, fica muito difícil de você fazer alguma coisa séria num país que chegou ao ponto que chegou. Então, toda a nossa arrecadação, agora, pelo novo marco legal, pelo arcabouço fiscal, estão colocando assim, que a arrecadação de um ano, 70% vai para as despesas só. O nosso orçamento para despesa é só 70%. Nós arrecadamos 3 trilhões, calcula 70%, dá 2 trilhões e 100 bilhões, e isso pode ser gasto. Os outros vai criando o caixa, que se chama, né? Então, tu tem que ter um saldo para acabar com o déficit que existe. Como vai ser possível isso? Não tem como você vai fazer 70% da arrecadação? Sim, mas tu vai ter só 30% do investimento, tudo bem, 30%. Já é um bom valor, 900 bi. Estou chutando números, né? Sim. Aprendi com o meu amigo lá. Então, estou chutando números. Já daria alguma coisa para... Só que não vai ser possível. Não, olha o déficit que ele está com até agora, né? Tá, mas estão acreditando muito na nova arrecadação. Porque uma coisa é certa, o volume de impostos, o volume de cobranças que ainda não estão sendo feitas vão ser. Não te preocupa que o imposto de transmissão de bens imóveis vai aumentar bastante. O imposto de
herança vai aumentar bastante. Então, todos esses impostos que hoje é 4%, por exemplo, numa transmissão de bem imóvel é 4%, pode chegar até a 40%. Olha só. Então, e já estão movimentando isso. E o Congresso não está preocupado se vai a 40%. O deles está garantido. Total. O deles está garantido para a família deles. Então, a verdade é que nós vamos ter a arrecadação mais alta. Agora, o que vai ter de brasileiro saindo do país também não vai ter. Sim, já é muito. É muito. Quem pode sair, vai sair. E tu vê o exemplo do Uruguai, do Paraguai, né? Que coisa, né? O Paraguai de vento em popa, o Uruguai ali surfando, né? É que são outras maneiras de enxergar o próprio país, né? O Paraguai levou, eu estive lá em 2018, eu encontrei no mínimo uns 25 empresários brasileiros do interior de São Paulo, ligado à metalurgia. Eu fiquei conversando na porta do elevador, inclusive, com eles, com uma turma, tinha uns 10, 12 ali, e ficamos aí tempo conversando. E eles perguntando se eu ia colocar alguma empresa lá. Eu disse, não, eu já sou boleto vencido, tem que ser, vocês são jovens. E o pessoal dizendo que Fernando de la Moura, me citaram 3, 4 cidades, principalmente no eixo Foz do Iguaçu, Assunção. Diz que é ali que estão se estabelecendo as empresas brasileiras, com muitas vantagens. Sim, sim. Olha o agronegócio do Paraguai, só existe porque os brasileiros estão lá. Houve Houve aquele quiprocó e tal, sim. Não queria mais brasileiros, mas iguais e tal. Está mais calmo, as coisas estão indo para o lugar, porque o último presidente que foi problema foi o bispo socialista lá. Sim, que não que deu. Agora apareceu 30 mulheres dizendo que foi abusada sexualmente por ele, quando ele era presidente. Agora não, desde foi sempre. impeachmentado, talvez basicamente por isso também, né? E é um socialista. Hoje o PCL é muito mais, não é de centro-direita nem de centro-esquerda, que tem a cabeça, que pense no seu país. É isso aí. E não na sua turma de amigos, nas suas falcatruas. É isso que está faltando para o Brasil, um pouco mais de seriedade, um pouco mais não, começar uma seriedade com a coisa pública. É isso que falta para nós. Com certeza. A gente não vê a curto prazo uma resolução disso, porque a gente tinha esperança que o Lula não ficava 2 anos, eu acho que vai ficar. Mas, que o Alckmin poderia ser um plano Mas B. eu penso que o que não está acontecendo, eu pensei que ia acontecer o seguinte, o Lula ia viajar e o Alckmin administrava o país. Ia escantear ele. Não está acontecendo. Os empresários estão levando, a coisa não é tão ruim ainda, porque ele está segurando as pontas junto à Fiesp, junto à Fierg, ele veio aqui conversar com o pessoal, ele está fazendo a parte dele. Mas na surdina, muito na surdina. Muito quieto, muito na dele. E o homem, mas o Lula não vai largar. O Lula é um ditador. E ele foi assim no sindicato e está levando para dentro do governo. Tu viu algum ministro falar ainda? Não, acabou, né? No começo do governo, o ministro estava em entrevista, agora, tudo muito quieto, por quê? Porque tem que passar pelo crivo dele. E como ele tem que dormir logo depois do meio-dia, que é a exigência da primeira-dama, né? Ele almoça e tem que dormir o soninho dele. A primeira-dama não abre mão disso. Então, o que acontece? Falta tempo, falta gente que despache. Então, o Brasil está ficando cada vez mais amarrado. Não está andando. A administração pública federal está indo para um ponto que eu não sei onde vai parar. Tem muita gente para arrumar a cadeira, né? E agora vai abrir mais, não sei se 600 mil, 900 mil vagas no serviço público federal. Vai ter concurso aqui, porque diz que o cidadão está sendo mal atendido. Ah, sim. Não tem dinheiro para atender o cidadão, né? Eu acho engraçado porque tu abre um ministério que às vezes o orçamento, eu falo isso nas prefeituras, às vezes a prefeitura tem uma secretaria que o orçamento da secretaria não paga o pessoal. Não paga. Então, o que está acontecendo? Tu tem que enxugar para que tu tenha dinheiro para investir naquilo que se propõe. Sim. Mas aí a Secretaria da Agricultura, cheio de gente, o Ministério da Agricultura, cheio de gente. Tá, mas e aí sobra para investir na agricultura? Não. O orçamento do Ministério não é suficiente para pagar o pessoal. E assim vai. E as cabides de emprego, e é cada vez mais gente entrando por cargo de confiança, cada vez mais por indicação política. E aquilo a gente sabe, é histórico, eu não quero ofender ninguém. Mas o cara que trabalha, o cara que tem a sua profissão, não larga
para ir trabalhar no setor público. Isso é um problema hoje, né? De cargo de comissário, isso e aquilo. Então sobrou quem? O cara que andou de bandeirinha na mão durante não sei quanto tempo, e como diria o José Andrade Ponte, lá, o Roberto Andrade Ponte, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Riguto, se ele disse para mim, Senair, a gente não pode deixar um companheiro pelo caminho. Ele não se elegeu, a gente tem que dar um jeito, arrumar alguma coisa para ele. Mesmo que não tenha qualificação. E se ele não se elegeu, por quê? Será que a população errou? Então espera a próxima? Não, a gente arruma um lugarzinho dele. E nós temos alguns farroupilhenses que foram também. Com certeza, ganhando altos salários. Foram para lá ganhando bem. Presidente da... presidente disso, presidente daquilo, conselheiro disso, conselheiro daquilo. Mas eu digo assim, os bons se afastam, os ruins tomam conta, isso faz anos, né? Isso que tem acontecido. Né? Mas tem uns ruins aí que são bons em buscar Mas eu as coisas boas. Aproveitando esse papo dessa hora, você viu quantos candidatos já tem em Farroupilha? Sim. A cadeira do... Pena que não tem nenhum fato novo, né? Tem muito fato novo aí. Mas a gente sabe que tem muito fogo de palha, né? Tem, assim, acho que 10 ou 12 candidatos. Mas a gente sabe que alguns dessa tu não é candidato dessa vez? Não, essa vez não. A minha parte eu já fiz, né? Tá. Faz 11 anos que eu fiz essa parte e vou te dizer... Mas eu comecei a analisar um por um bons candidatos, cara. Sim. Vai ter opções à vontade, começando pelo atual prefeito, que provavelmente seja... Não vai para a reeleição. Será que não? A gente sabe que ele já cumpriu a tarefa dele, vai cuidar dos negócios dele, né? Eu também acho. Mas o vice está aí preparado. O vice é natural. Candidato natural. Mas aí tu olha outros candidatos, ou foram secretário, ou foram isso, aquilo, e foram não sei mais o que. São pessoas experientes. Tem uma lista de uns 10 que tem chance. Tem chance. Que no fim, eu acho que vai ficar no máximo 3, né? Candidatos? Porque eles sabem que se for 10, a situação ganha tranquila, né? Porque tem a máquina, aquela coisa toda, né? Agora eu vi a nível nacional um cara dizer assim, olha, o cara que está no poder e não se elege é muito incompetente. Eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Por exemplo, eu estive falando outro dia com o ex-prefeito de Caxias, ele se comprometeu comigo de vir aqui no estúdio. Que legal. Vai vir aqui bater um papo com a gente, né? Então, fui lá fazer uma visita um dia, uma noite ele me ligou, ele estava numa janta com outro amigo meu, né? Ele e a esposa e outro amigo e a esposa. E aí eles me ligaram, ficaram os 4 em viva voz e eu daqui falando bobagem. Que legal. Lembraram o tempo que fui presidente da Associação da Central de Compras, que foi a ideia dos inícios dos multimercados. Lembraram isso e o que a gente fazia na época e demos muita risada. Que legal. E aí ele me convocou para ir lá visitar. Aí eu passei uma semana e fui lá visitar ele. Um papo muito legal. Olha quantas histórias tem aí, né? Dá para fazer 2 programas a mais. E ele se tu me convida, eu vou. Mas traz ele, com certeza. Eu disse, não, vamos agendar, né? Claro. Vamos lá bater um papo. É isso aí, Senhor. Então, e o Estado, como é que vai? O Estado, nós não tem falado quase nada, né? O Estado está meio apagado. Mas assim... Nosso governador está meio... O nosso governador está preocupado, e foi bom você falar nisso, que eu lembrei de outra coisa. O nosso governador vai ser o cara que vai conduzir o consórcio Sul-Sudeste. Ele é um dos caras mais, vamos dizer assim, representativo para essa turma toda. Mas não gostou do que o Zema falou? Não gostou, mas tem certas coisas que tu faz de conta. Que tu não gostou, para tu ficar aqui no teu nível. Assim, é o Zema, é o Tarcísio, é ele, outros governadores que estão preparando para que eles possam fazer uma política voltada para o seu território, para os seus territórios. E não uma política que a arrecadação é aqui e a distribuição é para lá. Aqui não vem 32, 40 e tantos milhões para terminar uma obra, para não sei o quê. Aqui vem a conta-gota. E lá para cima vai a roda, porque é lá que eu ganho a eleição. Então está na hora deles fazerem um contraponto. Isso já passou da hora. Porque quando saiu aquele consórcio do Nordeste, ninguém falou nada. Todos os estados, e tem 3 ou 4 que são do consórcio, são ministros de estado hoje. São ministros do governo Lula. Claro. É o Flávio Dino, é o Rui Costa e assim vai. A turma da Bahia, ele também. Aquela turma lá de cima que comandam o Brasil hoje, dão as cartas. Nós trabalhamos, arrecadamos impostos e o dinheiro vai para lá, para essa turma toda que está dando as cartas já há algum tempo. Sim, há anos. E aqui, quem são os nossos representantes de peso que vão lá e bater na mesa? Não temos mais. E outra coisa, né, Senair?
os nossos deputados federais e senadores estão amarrados mesmo, né? Tu não ouve mais os caras falar, tia. E sim, Fora o Maurício Marcon aí, que bota a boca todo dia. é o único que fala. O resto tá tudo E quieto. vai ter problema na justiça. Sim, vai com ter certeza. problema. O Moraes vai enxergar ele. Com certeza. Esse vai ter problema. Então é o único que tem coragem, e às vezes extrapola, mais que uma vez eu vi ele. Sim, né? Não tenho acompanhado direto, mas tenho acompanhado alguma coisa, e ele avança o sinal. Sim. E eu acho que o caminho não é por aí, mas cada um. Mas é o jeito dele, né? Ele está indignado e ele não tem nada a perder, assim, em termos políticos, né? Ele quer fazer a coisa certa também. E é o né? que ele prometeu para o eleitor dele. E por isso que fez essa votação expressiva. Né? Agora, tu não vê o Mourão se manifestar? Outro dia ele fez um pronunciamento no Senado. Um dos poucos. Né? Mas poucos. E os outros, agora pode cruzar os braços. 4 anos vai vir as benesses do poder. Eu convidei vários para vir falar aqui, os caras não vêm, não querem. Não vem. Não, eles estão assim, fazendo umas livezinhas, falando do que mandei para minha cidade tal, é só... O que eu chamo de prostituição na política, que são as emendas, é o que está salvando alguns municípios. Então o município trabalha para isso, para aquele deputado que trouxe uma verbinha. Mas não pode ser assim. O deputado vai lá para legislar, não vir distribuir verba nos municípios. O sistema está corrompido faz tempo. Totalmente fora do eixo. O Simão disse uma coisa, que o Bolsonaro colocaria as coisas, o trem nos trilhos, se ficasse mais 4 anos. Olha bem quem falou, o Simão. E depois Bolsonaro saiu, que apareça todos os seus erros, que pague pelos seus erros, e que se encontre alguém que não seja Lula e nem Bolsonaro, seja equilibrado para endireitar o país. Agora, eu acho que o maior erro do Bolsonaro foi não ter sentido que ele poderia ter botado um Tarcísio, um próprio Zema, e ele ficar ali, né, na boa, de senador e tal, né? Mas eu acho que ele sentiu o erro. Eu acho que sim, né? Porque não é possível, cara. A polarização não seria essa. Não seria nesse nível. Não. Aí não teria todo... Um Tarcísio de Freitas falando com o Lula seria outra conversa. Ele estava, como todo mandatário, ele fica inebriado pelo que está na volta, Exatamente, inebriado, esse é o termo. E ali... Aquela guerra de bugio, que você é mentiroso, você é ladrão, você é mentiroso, aquilo ali não teria acontecido. Não teria. Porque o Tarcísio não tem. Olha, ele manteria aquela postura e o outro que fica falando bobagem sozinho. O próprio Zema também, né? O Zema também. Outro nível, né? Eu acho o Tarcísio mais preparado que o Zema para um embate desse tamanho. Porque o Zema não é o político ainda, né? Ainda não. Era um colega do seu Colombo. Tu vê só. Amigo. Muito bem, Cê. Te deixo com as considerações finais por hoje. Por hoje. Bom, de qualquer maneira, nós temos que manter o otimismo. Nós não podemos desanimar. Se no passado eu tinha pensado em sair do país, acho que não tenho mais idade para isso. Vou curtir meus netos, que agora vai vir o 4º neto. Que bonito. E vou acreditar que o meu país um dia vai ter jeito, ainda enquanto eu estiver por aqui. E se não, eu vou ver de um outro plano o que vai acontecer com meus netos, se realmente eles vão se adaptar a uma nova realidade que está para chegar aí, e que não vão viver como aquela criança que eu citei aqui já a última vez, foi encontrada no meio das baratas e a mãe morrendo de fome aqui na vizinha Venezuela, onde o pessoal do exército foi para aquela missão humanitária e voltaram lá me dizendo com a maior tranquilidade: tu não sabe da missa metade, tu não tem condições de imaginar o que está acontecendo lá dentro. Que nosso país não passe por isso. É esse que eu rezo todos os dias. Nossa cidade de Roraima lá não foi suficiente para mostrar a fuga que estava tendo, né, de tudo isso. Né? Mais gente foi para a Colômbia do que para nós. Fugiram para o mundo. Foi a diáspora. A diáspora da América Latina. Então, assim, quem puder ler o livro Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina. Como é que é o nome dela? Só para mim não deixar passar batido. O nome da moça Carvajal, Lula, que é El Pojo, e o Sequestro da América Latina. Quem escreveu foi Elisa Robson. Essa é recente o livro? Recente, é uma jornalista. E quem escreveu O Fantasma do Alvorada,
A Volta à Cena do Crime, olha o livro, né? O Fantasma do Alvorada. Se diz tudo. Tu sabe que o Temer ficou 12 dias e foi embora, né? Disse que era assombrado. O Bolsonaro não sei o que fez que não foi embora. Foi embora, depois de gastar um bom dinheiro para a reforma, 12 dias foi embora. A Volta à Cena do Crime. Anderson Elcati, é um mineiro, jornalista também, escreveu e tem muitas provas. Eu não li ainda o Fantasma da Aurora, porque eu tenho medo de fantasma. Mas vou ler, vou criar coragem e vou ler. Eu acho que todos deviam ler, inclusive o da Malu Gaspar, que é a organização, porque aí quando um petista chega, não digo petista, aquele cara que está no Partido dos Trabalhadores, o admira do Partido dos Trabalhadores, e acha que nada aconteceu, que é tudo invenção do Moro, leia, que é uma jornalista, ela está viva, ela está lá no Rio de Janeiro escrevendo para o jornal O Globo ainda hoje, e ela coloca data, coloca valores, coloca quem estava e para quanto foi para cada um. Então, se uma pessoa escreve isso, põe num livro, e até hoje ela não foi presa, é porque é verdade. Até a próxima. Obrigado pelo convite. É isso.